Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Nosso assunto de hoje eu gosto muito, porque eu acho que é uma coisa que permeia todo mundo, todo educador, todo mundo que tem contato com criança, não precisa, é o educador pai, educador mãe, educador professor, não importa, que é essa questão do... Eu vou começar, gente, porque estou preocupado com o horário, tá? Então, enfim, a questão é o que eu digo para as crianças quando eu vejo uma produção, né? Quando eu vejo um produto artístico. Isso é sempre uma dúvida. Então, de que maneira eu olho? O que eu falo? É comum as crianças dizerem assim: "Ah, você gosta de tudo que eu faço? Tudo é bonito? É isso mesmo? Qualquer coisa que eu fizer é bonito?", né? Porque a gente, na preocupação de não tolir a liberdade e a expressão da criança, a gente vai, então, sempre elogiando tudo que é feito, né? A questão mais importante do que isso, é de que maneira eu vejo o trabalho da criança, né? E ver não significa definir o trabalho, traduzir o trabalho, entender o trabalho da criança, né? Aquilo que ela produz. É muito mais mergulhar nesse processo, né? No processo que levou a criança a esse trabalho, a esse resultado, né? É bom a gente também considerar sempre que resultado não fica preso a um produto, não fica preso a um processo. Ele é processo e produto. Mas nem sempre a gente consegue acompanhar o processo, então o que a gente tem é o produto. Então, existe uma coisa assim que eu acho importante a gente considerar, né? Essa necessidade que a gente tem de definir, de na verdade, se a gente parar para pensar, definir é tornar de alguma maneira finito, é de alguma maneira chegar a um fim, a uma conclusão, afinal, o que é, né? É um pouco circular o trabalho com, com um olhar mais ilustrativo, um olhar mais descritivo, né? Daí aquela pergunta típica: o que você fez? Conta para mim, me diz. Ao invés da gente se colocar no lugar dela e com o direito de buscar as próprias representações, né? A gente quer que a criança explique. A gente está muito acostumado com o verbal, então a gente quer sempre o complemento verbal para aquilo que é visual. Então, se a gente considera que é uma linguagem, né? As artes visuais são uma linguagem, né? Como outras linguagens artísticas, né? O teatro, a música, enfim, a literatura, a dança. Se a gente considerar como linguagem, a gente tem que mergulhar nela como linguagem. Então, ao invés de tentar acertar, porque a nossa vida é muito cheia de acertos, né? Os erros são abomináveis e a gente está sempre procurando acertar, a gente quer acertar na interpretação, no olhar que a gente estabelece sobre a obra, né? sobre o produto da criança, não importa a faixa etária. Então, há também uma questão que isso é muito comum no professor, na professora, lança uma proposta, né, uma atividade, como quiser chamar, e apesar de eu diferenciar o que é atividade e proposta, mas assim, lança uma atividade / proposta e tem uma expectativa. Essa expectativa já é uma forma que a gente encontra de tolir a liberdade. A gente tem esse discurso assim, na arte é preciso ter liberdade e tudo. Mas se o nosso olhar não está liberto para a contemplação,
dificilmente a gente vai abrir espaço para essa liberdade de uma maneira muito inteira. Porque na hora que eu pergunto o que você fez, de alguma maneira, eu não entendi o que você fez, então me explica, define, dá um fim para isso, né? Dá uma função para isso. Me diz quem é, isso aqui é uma figura humana, o que ela representa, eles estão aonde, enfim. Isso é um vício que nós temos nessa relação que a gente tem muito mais forte com a linguagem verbal. Por outro lado, nós, professores, criamos expectativas. Eu lancei uma atividade, uma proposta, e eu quero resultados. Ou, pelo menos, sentir que eu acertei na proposta. Eles me devolveram aquilo que eu esperava. Aquilo que a gente espera é uma limitação, já é um fim. Então, a gente volta de novo à questão da finitude, né? Que absolutamente não tem nada a ver com a arte. A arte é esse espaço, justamente, um dos poucos que a gente tem, se não o único, que a gente... Ela é dinâmica, ela não é um ponto a ponto, ela não começa aqui e acaba ali. Ela começa aqui, motivada provocada por uma situação, seja ela qual for, externa ou interna, e ela vai numa dinâmica. E a mesma dinâmica, quer dizer, uma outra dinâmica, mas também dinâmica, acontece com o contemplador, porque ele vai interpretar de uma forma e o produtor de outra. Aqui, quem produz, o autor, tem uma intenção, mas não necessariamente ela precisa ser lida daquela mesma forma. Isso talvez seja um dos dados importantes para a gente partilhar com as crianças. Explicar como se dá o processo da arte, da visualização, da produção e tal. Que a gente é motivado por alguma coisa, né? Que às vezes a gente já pensou antes, às vezes a gente pensa durante, às vezes a gente nem pensa, simplesmente se movimenta ali com tintas, com pedaços de coisas, massas, não importa o material. E aquilo, de alguma maneira, vai nos representar. Quer dizer, é isso que a gente chama também de legitimidade. A arte tem que, sempre que possível, né? Quer dizer, na verdade, a gente luta para que a gente se aproxime do legítimo. É essa legitimidade que dá corpo à arte, à produção. Criança ou adulto, nesse caso. Então, para que a criança entenda que ela tem uma intenção, mas nós somos livres, quer dizer, os contempladores são livres para dar a interpretação que quiser e não acertar o que fez. E a arte é rica na medida em que ela amplia esse leque de interpretações. Ela é muito mais rica, porque senão ela seria ponto a ponto. Eu fiz desse jeito e quero que seja entendido, muito bem entendido. Então, eu já estou estabelecendo um ponto final. Na hora que ela tem múltiplas interpretações, ela caminha dentro das necessidades do contemplador também. E a outra coisa é o seguinte: quando a gente produz alguma coisa, criança ou adulto, a gente deixa de ser proprietário daquela obra. Você pode ser proprietário da coisa, mas não das interpretações. Da coisa que veicula essas interpretações. Então, ela deixa de ser. Então, é importante que se permita que hajam interpretações outras que não as do produtor. Normalmente, quando a gente faz esse pacto, digamos assim, esse acordo, né, com as crianças, quando elas entendem essa força que tem a arte das múltiplas interpretações, você dificilmente vai ter uma criança dizendo assim: não foi nada disso que eu fiz. Um aspecto que ajuda também é a poética. De alguma maneira, a criança, quando produz, e se a obra é legítima, ela é carregada de poética,
porque é também carregada de símbolos. Os símbolos também são poéticos. Se o nosso olhar é explícito, se o nosso olhar é definidor, o nosso olhar quer entender, ele não é poético, ele é descritivo, ele é definidor. A poética não acaba nunca, e é ela que tem que ser nossa constante aliada, seja para quem produz, seja para quem contempla. Em geral, quem produz também contempla, né? E muitas pessoas não contemplam, não produzem, e não necessariamente uma coisa está vinculada à outra, mas há pessoas que não contemplam pelo simples fato de não ter a oportunidade, ou porque a gente vive mesmo uma educação muito rígida, lotada de certos e errados, né? Então, como a arte não lida com certos e errados, como a arte é amiga da ousadia, como a arte é amiga da diversidade, como a arte é amiga dos opostos, ela contraria todo esse sistema que é desse jeito, certos e errados. Você errou, então não serve. Você você está em dúvida. A dúvida é própria na nossa sociedade das pessoas frágeis. E na arte, a dúvida é um grande combustível, porque é a dúvida que nos promove, que nos provoca, que nos instiga à produção e à contemplação. Então, eu não preciso ter certeza quando eu olho um quadro. Aliás, não devo ter nenhuma certeza. Eu posso viajar nas dúvidas. Por serem dúvidas, pode ser que eu olhe hoje o mesmo quadro que eu tenho na minha parede, de um jeito, ou que eu vejo na casa de um amigo, eu vejo de um jeito, e amanhã de outro, e depois de outro, e depois de outro. Porque nós somos dinâmicos e a arte é dinâmica. Então, esse dado, na minha opinião, é de grande ajuda. Quando eu trabalho com as crianças e as pessoas com as quais eu também trabalho, nas equipes e tudo, isso é fundamental. E é fundamental que seja compartilhado com as crianças. Então, elas não têm essa preocupação. Quando eu falo a questão da poética, ela envolve também a história, né? Uma boa história é poética. Uma boa história, às vezes, ganha uma outra voz, que não a nossa voz, porque é a voz que a gente tenta dar, né? Aquela imagem me faz pensar em alguma coisa, numa história. Então, na hora que eu mergulho, essa história talvez tenha uma voz própria. Então, não é à toa que quando a gente olha para um trabalho de criança, principalmente os pequenos, é possível que você diga assim: olha, eu tenho a impressão de que nessa casa vive uma pessoa muito grande. Será que ela cabe nessa casa? Eu não sei, eu estou aqui pensando nisso. Eu mudei a minha voz, porque a voz também me leva para a poética, me induz à poética. E é esse o lugar que a arte tem que estar. Nessa questão da nossa relação com a obra da criança, quando ela vai além do ficou bonito, ou então aquelas frases típicas, capricha mais, bota mais tinta, complementa, termina. Acho que você não terminou, mas fez muito rápido, né? E esses são valores típicos de certo e errado, que a gente usa, eu sei que a gente usa. Na hora que a gente faz o exercício de se emudecer, não fazer uso disso, a gente vai encontrar outras formas de olhar e outras formas de interagir, de tornar isso em palavras. Existe um exercício no teatro que eu adoro. Eu não sou ator nem nada, não, mas o teatro já circulou na minha vida até para usar me auxiliar nas artes visuais, né? Seja como arte educador ou como artista plástico. Que é assim: você bota uma fita crepe, uma fita adesiva na boca, é simbólico, né?
E você pode tudo, mas não vai poder falar porque você está com a boca fechada, né? Você não tem esse canal mais. Tem outro que você fecha os olhos ou bota uma venda e você pode tudo, mas não pode ver. Então você vai encontrar outros caminhos, você tira um sentido e você vai ampliar o outro. Eu, às vezes, fico achando que uma fita crepe para o arte educador que trabalha com artes visuais seria uma boa, mesmo que ele não coloque efetivamente, né? Mas que ele procure outros caminhos até de interpretação, de relação com a obra. Aí eu falei de interpretação. Às vezes a gente sai buscando os símbolos. O que isso deve significar? Será que isso aí é o pai? Será que ele viveu uma situação estranha em casa? Por que a casa dele é destruída? Por que ele não conseguiu suspender? Por que a casa dele está voando? Eu estou falando como arte-educador, não vou entrar na seara terapêutica, mesmo porque não é a minha. Mas uma casa voando pode ser muito poética, e é isso que me interessa. Se a casa voando fala de uma pouca estrutura familiar, sinceramente, o que importa é que ele fale. Agora, o que eu vou fazer com isso, talvez só me interessaria se eu fosse terapeuta. Não sei também. Mas como arte educador, não me interessa. Eu posso estar atento aos símbolos, mas principalmente respeitar os símbolos, mas não fazer dos símbolos uma moeda de conversa. E não fazer dos símbolos uma maneira de eu acessar a pintura, o desenho, a colagem, a gravura, a montagem, a escultura, seja lá o que for. A gente está, de novo, há uma tendência a buscar o que me apoia. Porque a criança ou o adulto, quando produz arte, ela também está desapoiada. E quanto mais desapoiada, talvez mais rico seja o processo. Ela está desapoiada, mas ela está presente no sublime, que é muito mais amplo do que apoiado, como eu estou aqui. Eu estou apoiado numa cadeira, tem uma mesa que eu me apoio e tal. Esses elementos mais óbvios de apoio acabam reduzindo, nos distanciando do que efetivamente interessa, que é abrir o espaço, né? Espaço de representação, de expressão para a criança. Ainda sobre a questão dos símbolos, quando eles não são respeitados, de alguma maneira, não. Você não é nem de alguma maneira, você diretamente desrespeita a criança. Por quê? Porque a obra é ela é a obra. Eu estou falando da criança, mas qualquer pessoa que produz arte, um poeta, escreve sua poesia, ele recita para uma pessoa. Essa pessoa ri da poesia, quando a poesia não tem humor, ri do poeta. A pessoa não entendi nada disso aí. Aliás, eu não gosto de poesia. Essa frase, para quem escuta, é o mesmo que dizer para o poeta: eu não entendo nada que você diz, aliás, não gosto do que você fala. Isso acontece, é claro que não é, de novo, não é ponto a ponto, mas isso se envolve, se mistura à dinâmica desse processo de criar e contemplar. Então, eu queria pedir ao Rodrigo para colocar eu fiz um gráfico bem simples, que eu chamo de arte entre espelhos. Você pode compartilhar isso? Beleza. É isso aí, é muito simples. Imagina o autor, ele é um espelho, ou tem um espelho atrás, como quiser. O autor se mistura ao espelho, tá? E a obra, um outro espelho.
O autor interage, a gente pode trocar o autor com o contemplador também, tá? O autor interage com a obra, né? O que ele pensa, o que ele reflete sobre a obra, né? Ele tem os reflexos dele sobre a obra. E a obra reflete no autor. Tá? Nós estamos, de novo, com uma dinâmica, que é autor, obra, obra, autor. Mas também pode ser contemplador, obra, obra, contemplador. É uma dinâmica constante. Portanto, o autor está frente a um espelho. Na hora que eu nego, eu elimino a possibilidade desse reflexo ou desfaço esse reflexo. Eu estou falando eu como professor. É isso que eu chamo de ruídos. Então, professor, pai, o que for. Ruídos em geral, são expectativas, são críticas, são exigências, são técnicas inapropriadas, né? Para o fazer bonito. Os certos e errados são grandes, mais do que um ruído, é um berro, assim, atrapalha inteiramente esse processo. Então, o que a criança precisa é que sejam eliminados esses ruídos, é que ela possa lidar sem esses ruídos. Esse material todo que é inútil na arte e que embaça todo o processo. É comum a criança, quando percebe e não consegue chegar no espelho do outro lado, ou chega e esse espelho foi desvalorizado, né? E, portanto, ele foi desvalorizado, porque ele também é o espelho, é uma relação de reflexos. Quando isso acontece, a gente vê uma mudança no processo da criança. Ela se retrai criativamente. Rodrigo, se você quiser, pode tirar. Obrigado. Então, quando a gente vai encontrar, por exemplo, crianças que fazem uso de estereótipos, os personagens japoneses, né? Os Bob Esponjas, ou a mulher super bem desenhadinha, o homem exato, mas ele é exato que ele copiou da revista, é um modelo, né? É aquela mulher que tenta que seja muito bonita, certinha, uma Barbie, faz uma Barbie, né? Florezinhas que ele aprendeu que bota uma pétala aqui, outra lá, e aí cria uma flor. São recursos para se adequar aos ruídos. O reflexo deixa de ser interessante e como a gente tem que pertencer, né? Nem que sejam os ruídos. Então, ele passa a pertencer a esses ruídos, ou tenta pertencer. E isso é uma forma dele se afastar da arte, porque ele perde exatamente aquilo que eu estava falando antes, que é a legitimidade. Então, e um outro recurso fazer certinho é preencher tudo, mesmo que eu goste do vazio. Então, eu vou preencher tudo. Aqui, eu já vi que não está certo deixar vazio, então eu preencho tudo. A outra coisa é a tinta tem que ficar dentro do espaço, porque a professora me falou, o professor de arte me falou, a professora de arte me falou. Então, para ficar certinho, eu contorno tudo e vou colorir dentro do espaço. Há uma diferença muito grande entre colorir e pintar. Pintar envolve emoção. Colorir é apenas uma boa motricidade para ficar dentro do espaço. E um mínimo conhecimento técnico, que tinta eu uso para ficar todo uniforme. Não quer dizer que a tinta uniforme não seja representativa, mas como escolha, e não como um modelo de algo que é correto. Então, muitas crianças, muitas vezes, vão justamente no traço nervoso, na tinta que não cabe dentro da forma, é aí que ela se faz representar. É aí que a gente vê a força do trabalho, porque um traço, mesmo que ela não tenha, certamente ela não terá consciência disso, mas um traço nervoso
vai imprimir alma na obra. Um traço suave vai imprimir alma na obra. Um traço cuidadoso, mas não porque está comprometido com o certo, vai imprimir. Porque um detalhe, tudo com muitos detalhes, mas isso é uma escolha, então é representativo, é legítimo. Agora, você fez a porta, mas não botou a fechadura. Tem porta que tem olho mágico, né? Cadê isso tudo que tem numa porta? Isso não é arte. Desculpe. Pode cumprir um outro papel, mas não mistura, porque senão essa mesma criança vai entender que isso é arte e é muito chato, porque tolhe a minha liberdade, e ele vai dizer, quando ele tiver 10, 11, 8, 14, detesto arte. A gente escuta isso de crianças de 7, 8, 9. Eu não gosto de artes. Ih, vai ser aula de artes? Que coisa chata. Claro, porque o que foi apresentado para eles como arte não é arte. Não é arte. Então, muitas vezes, até assim, vamos fazer o painel sobre diversidade, que é o tema, sei lá, Dia do Índio. Todo mundo está ali envolvido com o Dia do Índio, mas não tem representação nem do Dia do Índio, nem do Dia do Negro, nem do Dia da Diversidade, nem coisa nenhuma. Todo mundo, olha, o seu está grande, o outro está menor. Vamos fazer isso com mais cuidado? Olha aqui, o índio tem não sei o quê, o índio usa não sei das quantas. Então, isso, não misture isso como aula de artes, porque só vai atrapalhar o processo. Aí depois, mais adiante, é muito louco isso, porque o mercado, não queria falar isso, mas o mercado fala que precisa de indivíduos criativos, né? Mas o sistema todo trabalha para o anticriativo, né? Porque quem copia, desculpe, quem segue um modelo, isso não é criativo. Ele não vive não está vivendo esse processo tão importante. Então, essa relação, quando a gente pensa em termos de liberdade para a criança, a gente tem que considerar o que é que para a gente significa liberdade. Agora, é inevitável, quando a gente trabalha com elas, apesar de ser uma frase já tão lugar comum, clichê até, aprendo muito com as crianças, é só não ficar só no discurso, é considerar que aprende, porque aprende muito com as crianças. Porque, a não ser que você tenha expectativas, você lança uma coisa, quer um resultado específico, aí ok, você vai ocupar todos os espaços, porque todo espaço vazio vai estar ocupado por expectativa, né? E aí, sem espaço vazio, a gente não tem aprendizado. Quando a gente olha, falando em vazio, quando a gente olha para o trabalho de uma criança, inclusive desrespeita o vazio, porque a gente pede preenchimento, é o mesmo que desrespeitar a linha, a forma, a cor. Eu estou dizendo nas artes visuais. Porque linha, forma, cor e vazio são, para mim, os 4 elementos mais importantes de uma observação. Então, ajuda muito a gente decompor um pouco, quer dizer, olhar a obra, o produto da criança, o todo e a parte. A nossa tendência, é natural isso, mas a nossa tendência é assim, o que ele fez, o que significa? É aquela coisa que eu falei logo no início. A gente quer dar um nome, nem que seja na nossa cabeça. Ele fez um barco na tempestade e tem uma pessoa que talvez esteja pedindo socorro. Quando eu falo isso, talvez esteja pedindo socorro, na verdade, eu já comecei a entrar numa poética, que é a história e tal, porque eu já coloquei elementos meus, eu não sei se está pedindo socorro, mas eu posso, inclusive, compartilhar com a criança.
Ai, se fosse eu nesse barco, nem sei, eu acho que eu estava pedindo socorro. Esse mar está muito... Você sabe que eu tenho medo de mar? Porque eu nado mais ou menos. Então, isso daí a gente já entra na poética. Na verdade, o que a gente tende a buscar um significado. Aí o significado está no todo. Quando a gente fragmenta a obra, olha só linha, olha só forma, olha só cor. A gente se distancia do realismo. Eu não estou negando a validade, eu não estou desvalidando o realismo. Mas a gente tem uma tendência a buscar o realismo, porque ali é mais fácil de encontrar um significado. Então, quando a gente fragmenta a obra com o olhar, a gente pode olhar de uma forma mais abstrata. O que eu quero dizer de uma forma mais abstrata, porque ela é mais tudo é possível. Só linhas, só formas, só cores, só vazios. Elimino tem um vazio aqui, um ali, um ali. Eu faço um esforço, apago tudo, não viro, transformo tudo numa massa e fico só com os vazios. Então eu tenho uma ilha de vazio aqui, uma ilha de vazio aqui. Puxa, que interessante. Se a criança quando a gente vê uma importância maior ao vazio, que ela faz inconscientemente mesmo, ela prioriza o vazio, a gente precisa mostrar isso para ela, o valor que tem nesse vazio. Quando ela prioriza a linha, ou a linha tem uma força maior do que o todo, inclusive, a gente precisa falar dessa força da linha, a força da forma, a força da cor. Então, às vezes, um comentário, não importa a faixa etária. Sabe que eu gosto muito do seu traço? Eu acho seu traço forte. Seu traço tem personalidade. Isso já é muito rico, isso já é material para a criança pensar, refletir. Porque a arte sem reflexão, ela cai num grande espaço inútil. Ela não cai no vazio. Se caísse, seria muito rico. Ela cai num espaço inútil. Assim, ok, foi para lugar nenhum. Eu produzi, está lá numa gaveta. Inclusive, quando ela vai para a gaveta, ela vai porque vai, mas a criança dificilmente se mantém apegada àquele produto, porque a representação está no momento do processo, um pouco depois, quando alguém olha, faz algum comentário, porque ela percebe, ela tem um desapego que nós não temos. A gente produz e fica guardando aquilo como se fosse a única coisa que a gente tem no mundo, a única possibilidade de expressão. Só que a gente tem outras e outras e outras que vêm depois, porque a gente vive numa dinâmica. Quando a gente reflete sobre a obra, é isso que interessa, porque essa reflexão vai me levar a um caminho mais amplo, porque a reflexão, primeiro, ela não se mantém só na arte, ela vai para a vida, da mesma maneira que a gente busca na vida elementos para a arte, né? A gente é externo e é interno, né? A gente busca internamente e busca externamente, às vezes nos dois campos, nesses dois universos, né? Porque são universos, são muito, muito amplos. Quando eu busco nesse universo mais amplo, aquilo é a minha representação, aquilo tem a significação, o outro está olhando. A partir de agora, quem quiser contemplar, eu não sou mais proprietário disso. Aquela ideia foi lançada, ela está nesse espaço que, na verdade, é um espaço sublime, que não é de ninguém, é do sublime mesmo. Isso, assim, eu queria agora mostrar para vocês alguns desenhos, algumas pinturas que eu selecionei, assim, que eu acho que pode nos ajudar. Aí a gente tem uma casa feita em argila, com argila. É um trabalho absolutamente livre. Aliás, tem uma sequência de 2 ou 3 casas. Essa daí é tão agradável de ver, né? Eu não estou tirando a importância dela, não, tá?
Essa foi a escolha que a criança fez, né? Botou até televisão na parede e tal, beleza. Isso daí é confortável para o professor, para a professora, para o educador, né? De uma maneira geral, porque as coisas estão nos seus devidos lugares. Mas aí, mostra o próximo, Rodrigo, que é uma outra casa que já não tem a mesma... Não tem a mesma... Essa é uma outra casa. Isso também é casa. Isso também é... Agora, olha a força de representação dessa casa. Ela não é confortável de ver, mas a arte não é confortável. E a gente tem que aceitar isso. Ela traz a representação de quem produz, do autor. E aí, a gente que conviva com essa representação. E quando a gente olha e sente a força dela, ou alguma parte dela a gente se identifica, ou nos incomoda, porque também nos identifica, né? A gente está identificado com aquilo, ou porque a gente já está fazendo um trabalho que eu acho da maior importância, quem trabalha com arte, de se deslocar e se colocar no lugar do outro, né? A famosa alteridade. Se a gente não se desloca, a gente fica querendo se alimentar dos produtos das crianças e não simplesmente contemplar, observar e levar as crianças a uma reflexão, por exemplo. Então, a gente se nutre, quando, na verdade, esse processo de nutrição é deles. A gente se nutre, sim, de conhecimento, mas não da obra. E aí, quando a gente está muito envolvido e querendo muito se nutrir da obra, é aí que a gente entra com aquela história. Vamos fazer mais bem acabado? Claro, está me incomodando, né? Mas você não acha que você está borrando a parte de dentro? Você não acha que a parte de fora de uma cor e de dentro é outra? E lá, né? Dificilmente essa criança vai produzir algo com a força de representação desse trabalho depois de um comentário desses. Ou pelo menos não nesse espaço, não no espaço dito um espaço de arte, né? O que é mais preocupante é quando ela não lida mais com a arte em espaço nenhum, né? E é isso que a gente mais assiste hoje em dia. Eu acho que tem mais uma casa. Eu pulei uma aqui sem querer. Eu dei 2 cliques. Eu dei 2 cliques e pulei essa sem querer. Não tem nada. A gente pode ligar essa com a primeira. Olha uma casa. Essa casa não está destruída, não intencionalmente. Essa é a casa que essa criança é capaz de produzir. Agora, ela não é menos expressiva do que a primeira aquela. Não sei se você pode, Rodrigo, passar lá para a primeira, só para a gente olhar. Essa e essa, exatamente. Oh, olha que conforto. Mas a arte não é isso, né? Essa daí eu acho que até a tapetada toda de um tapete laranja. Fofinho, se bobear. Aí vamos ver essa outra. Tá lá. Essa criança terminou com a mesma satisfação que aquela primeira. A mesma satisfação. Porque ela está sendo representada por ela nesse trabalho. No momento que ela se representa, está aí a força da arte. Está aí a força da obra. Quem tem que correr atrás de uma renovação estética somos nós, ou então não somos educadores. Vamos passar mais uma. Isso. Agora já é um outro trabalho. Isso foi feito com linhas, barbantes lançados, e depois uma frotagem, que é aquela que a gente bota o papel por cima e com lapiseira deitado a gente imprime a imagem. E depois ele e ele criou esse bicho. Trabalho super criativo, né? E olha a relação que tem com o espaço vazio. Esse menino não teve necessidade, não sentiu necessidade, ou sentiu com a liberdade, né, de não preencher o fundo. Ele certamente achou que o impacto maior era trabalhar com as linhas sobre branco. O pessoal estava fazendo perguntas no chat que eu adoraria responder, e eu gostaria de responder mais no final, só por uma questão de
de raciocínio, mas é legal deixar tudo aí porque tem umas perguntas bem legais, como essa, essa que eu acabei de receber aí. Aí a gente tem a imprecisão, um bicho que não existe. Isso é maravilhoso. É a mágica da arte. E isso precisa ser dito para a criança. Que máximo você encontrar nesses barbantes esse bicho. Que máximo que essas pernas do bicho têm tamanhos diferentes. Como somos nós diferentes, né? E esse bicho, para mim, esse bicho caminha. Caminha. E ele tem um rabo que não para ali, ele continua depois do papel. O tamanho, sabe o que é legal? O tamanho, quem dá esse tamanho sou eu, porque você produziu, mas quem olha sou eu. E aí eu acho o máximo você deixar margem para que eu veja do meu jeito, que eu construa a minha história. Né? Ele trouxe a história dele e aí vamos ver o próximo. Um outro trabalho que eu confesso para vocês que eu não selecionei, eu peguei alguns, quer dizer, claro, dei uma selecionada assim por alto, porque eu tinha perdido um monte de fotos. E aí eu peguei essa série toda. Aí tem crianças do projeto Eu Sou e tem crianças de escola particular. Tá? Se não me engano, tem de escola pública também, alguma coisa. Mas eu confesso que não estou com as legendinhas aqui para saber. Na verdade, não muda nada, né? Expressão é uma coisa muito democrática, né? Esse que é o grande barato da arte. Então, olha só, a relação entre linhas e cores, né? E tintas, as áreas que foram preenchidas com tinta. Num olhar formal, talvez ele escutasse: vamos tomar mais cuidado para essa tinta ficar dentro da forma. Olha só, você foi além da forma, você foi além da linha. Eu não vou considerar se a questão é motora ou se a questão é emocional. Não me interessa. Me interessa que é expressivo. Me interessa que é assim que ele se representa. Então é legítimo. Em sendo legítimo, carrega expressão e me traz material para contemplação. Certamente, quer dizer, certamente, acho, sim, tem uma boca, tem olhos, é uma figura humana, tem corpo e me parece que tem pernas. Tem braço, olha, tem um braço ali bem no meio. A figura está desconstruída, beleza. A gente vai na exposição do Basquiat e fica maravilhado, muitos de nós, maravilhado com as produções deles. Por que não se maravilhar com um braço perdido aqui, um trabalho incompleto ali, de uma criança, né? Espaços vazios. Olha a relação bonita de linhas com tintas. Quando você fala isso para uma criança, a gente, primeiro, não deve subestimar a capacidade de compreensão, porque eu já me dei mal várias vezes com essas minhas previsões de que ele não vai entender, ela é muito pequena. Não, dá para falar, ela entende o todo, ela o percebe muito claramente e faz disso material de reflexão, nem que seja 15 segundos de reflexão. Isso já é muito válido. Ou que seja de aproximação. Eu consigo a aproximação dessa criança, né? Meu aluno, minha aluna. Talvez seja uma das maneiras de estabelecer vínculos. São tantos os ganhos, né? Quando a gente contempla e compartilha, né? Com as crianças o nosso olhar. Se puder seguir agora. É um trabalho que tantos de nós já vimos, nossos alunos, né? Apresentam trabalhos assim, ainda tem uma influência da célula, possivelmente uma criança em torno de 4 anos, porque
os movimentos, as linhas ainda muito, as forminhas arredondadas, né? A gente vê vários ali, quase que são umas célulazinhas no fundo, esses azuis, mas, ao mesmo tempo, são garatujas que são anteriores à célula, né? Mas só que ele já está construindo uma composição, já tem uma história, né? Construiu aí uma cena. Então, já deve ter em torno de 4 anos, ou pelo menos 4 anos de maturidade gráfica. Não importa se ela tem 7 ou 8, ou se tem 3. Mas isso é o que se espera, mais ou menos, em torno dos 4 anos. Então, está flutuando, o verde está lá embaixo, está flutuando. Quem sabe esse guarda-chuva não ajuda a flutuar? Me interessa pensar na possibilidade dessa figura flutuar por um guarda-chuva mágico do que ela não está com os pés no chão. É possível que ela, com maior facilidade, coloque os pés no chão se ela tem oportunidade de tirar os pés do chão, né? E quando ela quiser, ela coloca. E vamos em frente. Olha, vamos. Essa é a mesma criança que agora possivelmente é uma casa, né, com transparência. Acho lindo isso. E é uma figura de mulher deitada, né? E ali do lado pode ser uma criança, não sei. Mas eu posso interpretar do meu jeito e posso olhar e dizer, olha, vou contar a minha história do que eu vejo, tá? A minha história aí eu fazendo uso de um recurso poético, né? A maneira como eu descrevo o que eu vejo, eu já estou nesse campo sublime, o campo do tudo pode. Então, eu não corro o risco de não foi isso que eu fiz. Então, a diferença entre... Bom, eu vejo uma mulher deitada numa cama e uma criança olhando lá para fora. E aqui vejo talvez seja uma casa por transparência. Isso é um jeito. A outra quem sabe uma mulher deitada. Eu quero ver uma mulher deitada. Eu gosto. Para mim é uma mulher deitada. E ela é morena, tem cabelo comprido. Que legal. Lembro uma tia que eu tinha, gostava muito dela. E aí tem um menino vestido de verde. Ele pode estar vestido de verde. E ele está olhando lá para fora, porque na minha cabeça tem uma janela ali. Enfim, eu entrei num campo poético em que eu não tenho acerto. A minha voz, a construção verbal é poética, né? Vamos seguir? Olha a força dessa nuvem aí carregada, né? Certamente cheio de simbologia. Se eu entrar pela simbologia, eu vou me afastar da plástica, da possibilidade das questões plásticas mesmo, né? Que é o que me interessa como arte educador. Por outro lado, não significa que eu vá, não posso ver simbologia. Eu vejo simbologia. O que eu faço com ela é que eu acho que é mais importante. A simbologia, muitas vezes, um trabalho como esse pode mostrar o momento de uma criança e pode facilitar as propostas que eu trago, porque eu junto isso com aquilo, com o trabalho anterior e tal, me parece que ele pode estar vivendo isso ou aquilo. Então, o que eu faço? Eu transformo isso é argumento, é o meu argumento para transformar isso numa proposta artística. Então, a conversa é dele com ele mesmo, porque os espelhos são dele, é a obra e ele. Então, eu não vou ficar atrapalhando a imagem dele no espelho. Eu vou trazer um material e ele vai fazer deste material que eu digo proposta, o que ele bem entender, né? Apenas eu acho que essa proposta
pode ajudá-lo. Eu não preciso afastá-lo da tormenta, por exemplo. Eu posso dar condições para que ele mergulhe na tormenta, porque a tormenta é um material maravilhoso para fazer arte. Ele mergulha e certamente dali vão sair muitas produções. Ninguém fica aprisionado na arte. A gente fica aprisionado por outras coisas, mas não na arte. Muitos pais às vezes falam, eu já escutei isso tantas vezes na minha vida, que é assim, o meu filho está fazendo coisas tão trágicas, eu estou muito preocupado, por isso que eu trouxe ele aqui para a aula. Mas dá uma olhada, o que a gente pode fazer? Eu acho que ele precisa de cores mais vivas, é tudo tão escuro, tão sombrio, e é tanto sangue, é tanto vermelho que ele coloca. Gente, isso é argumento, isso é material, isso é arte. É com isso que ele vai trabalhar, até a hora que isso não interessa mais. É possível que ele abra tanto a ferida que depois ele descubra ali um universo que até cabe, de repente. Foi a janela para ele chegar num processo outro. Aquelas tais cores mais vivas, mais luminosas, pode ser que ele encontre mergulhando lá na ferida, né? É que a gente fica incomodado porque quer que a criança faça representações bonitas no sentido de suaves, harmônicas. Vamos pintar a natureza, encontrar o mais bonito da natureza. Se a gente não faz uma revisão estética, a gente vai aprisionar a estética das crianças ou eliminar. E como é que a gente faz essa revisão? Olhando, refletindo, aprendendo com as crianças, por exemplo, né? Isso, por exemplo, na hora de comentar o trabalho dessa criança, eu falaria dos vazios, eu falaria dos brancos das nuvens que foram pintados. Que legal, você deixou o branco do papel e você pintou as nuvens. Você não quer que tenha dúvida da cor da sua nuvem. Me parece, é assim que eu vejo. Achei o máximo. E achei esses pingos, essa chuva que vem em azul, maravilhosa, pesada, hein? Chove muito, muita chuva. Lindo o seu trabalho. A relação entre o drama e a beleza precisa existir. Senão a gente entra num lugar moral, do julgamento. Assim, essa nuvem... Você já pensou numa nuvem mais leve? Já pensou no sol nascendo? Sei lá, ou mesmo que eu não fale, eu trago um material que conduz a criança, ou trago uma proposta que conduz exatamente para aquilo que é contrário ao que ela representou. Isso é não aceitar a criança, o reflexo dela. Então, o que a gente tem mais é que, por exemplo, crianças que trabalham com preto, já tive muito isso. É uma beleza o que se pode fazer com os tons de preto, né? O preto avermelhado, o preto amarelado. E cabe a nós apresentarmos isso para elas. Puxa, você gosta tanto de preto, eu acho maravilhoso, sabia? Tem tanta coisa para se fazer com a tinta preta, muita coisa. Você já experimentou? Eu vou te mostrar aqui, olha. Se eu botar um pouquinho de vermelho, continua preto, mas ele tem um avermelhado. Tem um parente vermelho dele lá longe. E esse outro tem um parente amarelo. E esse outro... E assim vai. Eu não nego de jeito nenhum, mesmo porque não é uma questão de assim, não vou negar porque no livro da Boa Conduta do Arte Educador não devo negar. Não, eu tenho que aprender as possibilidades
de produção estética com a presença dos vários tons de preto, ou de um único preto, ou de um papel todo preto, pintado ou não, e que um pedaço é rasgado e mostra alguma coisa lá dentro. Em geral, quando você traz para essas crianças, por exemplo, como eu já fiz, uma criança que adorava velar tudo, ela produzia, depois pintava tudo de branco por cima, mas alguma coisa ficava na transparência. E eu sempre elogiava esse trabalho dela. Sabe o que eu acho lindo? É que você cobre, mas eu fico vendo ali um pouquinho, e aí a minha imaginação vai que vai. Só daqueles pouquinhos que você me mostra. Acho lindo esse teu esse teu trabalho de cobrir tudo depois que você produz. E, em geral, eu trago coisas. Para essa menina, eu trouxe muita coisa. Eu trouxe tecidos meio transparentes, para ela experimentar tecidos também em cima. Papel vegetal, claro, trouxe. E disse a ela que podia botar vários, se ela não se achasse que estava muito transparente. Essa menina produzia coisas tão bonitas. Aprendi muito com ela, em termos estéticos, né? De abertura estética. Tem muitos anos isso. Vamos seguir, Rodrigo, que eu estou me alongando demais. Olha, um outro trabalho aí, de uma liberdade, de novo, não, as rodas não estão no chão, não, né? O chão está lá embaixo, lindo. Isso daí foi feito em cima de todas essas manchas, né? É um trabalho de oposição muito bonito, porque a criança trabalha com a desordem das cores, botei entre aspas a desordem, tá? A desordem, depois ela busca uma ordem com a linha. Isso é muito bonito, isso dá para falar, não importa a idade. Essa criança deve ter uns 5 anos. 4, 5. 5, 4, por aí. Dá perfeitamente para falar. As tintas todas desorganizadas. Aí depois você veio com essa linha sua tão organizada. Sabe o que é muito bonito? Isso se chama contraste. A arte é feita de contrastes, de oposições. É isso, mas pode ser o oposto disso. Assim é a arte, né? E assim vai, né? Vamos seguir. Eu estou me alongando demais. Eu acho que esse é o último. Uma briga bonita desses bichos. Super representativo. Super forte. Isso foi feito aqui no bicho, como é que se chama? O escorpião? Não. Como é que se chama esse bicho aqui? O bicho da direita, esqueci o nome. É um que a gente tem medo. Bom, enfim, ele foi feito a partir de um recorte, tem um recortezinho vermelho. Foi colado primeiro e todo o resto nasceu depois. Obrigado, hein? Sani, obrigado, Sani. Escorpião, isso aí, escorpião. Então, a briga, olha que bonito. Os elementos que estão à esquerda, só para, assim, são sempre mais fortes do que o elemento, são mais ativos, não sei se são fortes, do que o da direita. Então, certamente, esses 3 bichos aí, meio ácaros, sei lá, vão ganhar do escorpião, tá? Só para já um spoilerzinho básico. E aí, eu acho que é só isso que eu tenho de... Adoraria agora, já passamos do horário. Pode ser, Charlane, podem ser pulgas, mas pulgas são ácaros, né? Não sei se são ácaros, bom, não importa. Não vamos entrar por esse campo, não, porque a gente nem tem tempo. A arte, eu costumo dizer que é um pouco assim, quando você tira o liquidificador da embalagem, nunca mais consegue colocar dentro. É isso. Não tem caixinha para ela. E ela só vai crescendo.
Botar eletrodoméstico de volta na caixa é uma missão, tá? É uma missão. Então, eu não sei, a gente podia dar uma olhada nas perguntas, ver o que eu posso responder. É que eu copie e cole algumas de novo aqui, professor? Se você puder, você pode ler. Deixa eu ver É aqui. tão bom para mim quando eu escuto assim. Tá, tem uma aqui da Isabela. Será que o Hélio pode falar de desenho de crianças que sofreram algum tipo de violência, abuso, e como terapeutas podem olhar e analisar isso? Bom, muitas vezes dá para perceber, são muitos casos assim, e eu ia me alongar a beça. São muitos casos. Agora, a criança conseguir, só o fato dela romper a barreira do silêncio e falar através da arte, isso já ajuda muito, isso já é de bom tamanho. É sempre lembrar que é linguagem. Então, tem fala. Se tem fala... tem uma pergunta aqui da Cibele, dentro do... Foi embora. Foi rápido demais. Eu acho que era dentro do campo educativo, não sei. Aqui, dentro do campo educativo, temos muito a perspectiva de objetivos a serem alcançados com uma determinada atividade. Uhum. No campo da arte, este objetivo proposta pode limitar a criança na sua expressão? Sim, eu acho que a gente tem que ter propósito, mas não perder, não é um campo livre que não tem propósito, não. A gente tem que ter. E o propósito se relaciona muito bem com a proposta. E eu acho que é como a gente devolve o que a gente... É como, na verdade, desculpe, a, a proposta veicula o propósito. É um pouco por aí. É que eu faço uma diferença entre atividade e propósito, tá? E proposta, desculpe, proposta. A atividade nem sempre tem um propósito. Agora, dá perfeitamente, a escola tem um objetivo, às vezes tem um projeto, dá perfeitamente para fazer essa relação da aula de arte, os propósitos, as ocorrências que são colhidas e tal, e toda a dinâmica que ocorre com o projeto escolar. É que aí eu vou me alongar aqui demais, porque aí tenho que falar... A Carol que está aí, a Sabrina que está aí, que eu estou vendo, elas sabem o que eu estou falando, elas sabem da dinâmica das práticas reflexivas. Ana Lúcia também, que agora sumiu, mas estava por aí. Bom, seguindo. A palestra está sendo gravada. Aí onde é que vai ficar mesmo, Rodrigo? O Rodrigo sabe te explicar depois onde é que vai ficar. É no YouTube mesmo, da PUC, né? Acho que é. O que mais? Rodrigo, fala aí. Tinha mais pergunta, não tinha? Tem. Falei que tem bastante aqui. Deixa eu um pouquinho mais em cima. Que Acho que eu bom, perdi. Vanessa. Também agradeço. Ah, tá. Tem uma aqui da Iris. O que fazer quando a criança fala que não sabe desenhar? Ah, pois é. Você vê, ela já está vinculada ao certo e errado. Isso surge junto com a alfabetização formal, que eu digo, a alfabetização mais formal, tradicional. Né? Desculpe, não é formal, é tradicional. A alfabetização tradicional traz essa coisa de muito forte de certo e errado, e aí meu desenho não está certo. Né? Tem muita proposta para se fazer, para ele descobrir caminhos de expressão sem que o desenho seja um impedimento. Na verdade, o desenho é uma decorrência do processo expressivo. Né? A gente busca o desenho, por exemplo, uma qualificação no desenho, eu acho isso, inclusive, produto. Ele vem com a necessidade de uma ampliação expressiva, de um tipo de linguagem dentro da linguagem que a gente quer estabelecer. Eu quero mais realismo. Eu gosto de mão, eu gosto eu gosto de olho, eu gosto de perspectiva. E aí a gente corre atrás.
O Google está cheio, o YouTube está cheio, tem curso de montão. Aí a gente corre atrás. Mas a expressão, ainda mais nós adultos, a gente tem um trabalho árduo para se libertar dessa educação que a maioria de nós teve, bem formal, bem tradicional. Aqui, imagens eu não consigo ler, quando vai, já acabou. Imagens estereotipadas usadas nos livros e atividades das crianças são inibidoras para o processo criativo da criança? Não seria melhor usar figuras reais? Com certeza. E até hoje ainda existe desenho, agora xerox de desenho, para criança colorir. Eu tenho verdadeiro horror. Só de pensar, fico apavorado de pensar o que está sendo feito. Aí volta aquela coisa, colorir não é pintar. Peraí, nossa, tem muita pergunta. Como buscar o desenvolvimento e evolução do grafismo. Do grafismo na primeira infância, respeitando a estética infantil. O grafismo é uma decorrência de outras aquisições. O meu reconhecimento corporal tem como reflexo um desenvolvimento gráfico, né? Então, a minha relação com o mundo, o espaço que eu ocupo, a minha capacidade de expressão verbal, todas as experiências outras refletem no grafismo. Eu diria até que o grafismo é assim como é que se diz quando a gente vai fazer uma radiografia? Eu botei o braço aqui para imaginar sendo radiografado. É um pouco radiografia dos ganhos que a criança vai fazendo. O tipo da coisa que não funciona é trabalhar o grafismo em si, porque o grafismo é uma decorrência. Então, assim, trabalhar o grafismo é colocar dentro da caixa que não cabe mais. Não é isso. Então, na hora que eu desenvolvo a minha motricidade ampla, fina, o grafismo vai apresentar isso, né? O que mais, hein? Tem muito. Tem uma aqui. Como buscar o desenvolvimento e evolução do grafismo na primeira infância, respeitando a estética infantil? Isso eu acho que foi essa, né? Foi essa. Foi. Me confundi. Tem uma aqui. Como trabalhar a estética do professor na educação infantil? Olha, visitar centros culturais, museus, é básico, tem que fazer. Uma relação com o trabalho da criança de forma mais reflexiva ajuda muito, muito. Eu sinto dizer, mas infelizmente o professor de arte vive de uma forma muito isolada, principalmente dentro das instituições de ensino. Normalmente ele é único. Quando existe, ele é único. Ele não tem muita troca, não tem supervisão. Isso daí reflete numa dificuldade de troca muito grande, né? Claro, a falta de troca leva a uma redução do processo reflexivo, que, na verdade, é a maneira que a gente tem de crescer, né? Com as experiências vividas e compartilhadas. Então, agora, por que não existe a reflexão? E por que às vezes a arte está só na mão do professor de artes e não está e ela não reverbera em toda a instituição? Porque a arte ainda não é suficientemente valorizada. Essa é a minha bandeira, e esse é o meu trabalho. Assim, quero dedicar a minha vida, o máximo que eu puder, né? O tempo que eu tiver de vida, a isso. Porque os resultados são maravilhosos, são importantíssimos e fundamentais. Crianças que se alfabetizam porque tiveram contato com a arte. Crianças que perdem a violência, né? A violência que é reduzida em grupos de crianças, e às vezes em comunidades, só pelo contato com a arte. Né? Crianças que passam a fazer escolhas, crianças que passam a ter desejos.
escolhas que eu digo escolhas legítimas, só por ter a base como se sentir competente, fazer relação entre matérias formais. A criança com a arte, um bom trabalho arte educacional, ela descobre as analogias, é uma decorrência do trabalho, e descobre a própria potência. Analogia e potência, ninguém segura. Eu vou pegar a matemática, eu vou ligar com a cor, eu vou pegar a geografia e ligar com a história com o português, com as línguas, o português, o português com a matemática com a arte. A relação é uma teia. O conhecimento não tem uma única fonte. Agora, a arte, o processo de subjetivação, de humanização, é fundamental. Ele pode ser a base disso tudo, ele pode ser a estrutura, pode ser o terreno onde pode se plantar tudo isso aí. É o terreno que reconhece as outras fontes de conhecimento, porque ela é uma fonte de conhecimento. Tem coisa mais importante do que autoconhecimento? Eu, sem me conhecer, vou fazer o quê na matemática, gente? Sem me conhecer, eu vou fazer o quê na geografia? Sem me conhecer, eu vou fazer o quê na viagem lá na Grécia? Fazer o quê? Não me conheço, por que eu fui para a Grécia, gente? Eu tenho que me conhecer. E a arte apresenta isso aí para a gente, está ali, ó. Olha, infelizmente, eu acho que a gente tem que acabar. Professor, só lembrar o pessoal que tem mais 2 palestras no mês que vem. Eu vou jogar o link aqui para inscrição. Isso. É uma pena a gente, né? Porque não sei, Rodrigo, mais 5, 10 minutos para responder mais algumas perguntas aí. À vontade, à vontade. Aí, quem não puder... Se quiser, eu peço para a Amanda te mandar esse chat aqui, salvo. Uhum. Não, tudo bem, é que eu queria responder para as pessoas, aí só o chat eu acho que não, né? Espera aí que eu estou olhando aqui. Muito obrigado. Eu adorei também estar com vocês. Que bom. E que bom essa interação, mesmo nos quadradinhos. E é tão bom, porque a gente vai vendo as caras, os sorrisos. De vez em quando alguém anota. De vez em quando alguém fica muito sério. Aí eu fico curioso para saber o que pensou. As perguntas que eu estou vendo aqui eu já fiz. Aí se o pessoal puder repetir quem eu não peguei, me ajuda. Ali tinha qual a diferença? Qual a diferença de um arte educador e um atelierista, Reggio Emília? Assim, eu acho que o atelierista vai trabalhar, vai fazer uma conexão de muita prática do olhar e prática de execução, de realização. Eu acho uma beleza o trabalho, porque é analogia o tempo todo, né? É a compreensão profunda de uma escada e também a realização dessa escada, a expressão. Eu acho que reúne o estudo, até físico, eu estou falando de escada como exemplo, tá? O estudo físico de uma escada, a função de uma escada e a não função da arte quando tem a escada como argumento, que é diferente, né? A arte não tem função, né? Então, a criança poder circular nisso. O que é uma escada, de que ela é feita, a função dela, eventualmente até construir tridimensionalmente uma escada, mas também expressar uma escada, tornar a escada um elemento, apenas um elemento, um argumento poético, né? Produção, compreender isso. Certamente essa criança não vai ficar aprisionada nas funções e vai conseguir contemplar a arte. O pessoal está pedindo uma pergunta aqui sobre quando falamos para a criança fazer o desenho do jeito dela, mas eu não achei essa pergunta. Se alguém puder
colocar aqui de novo. Aqui, ó. O que você acha ou entende quando usamos a expressão faça do seu jeito? Não seria uma maneira de pressionar as crianças? Acho que é essa. Não, não, não. Faça do seu jeito. Agora, quando isso vira o jargão, né? Realmente, a criança vai perceber que é um jargão, né? Faz do seu jeito, faz do seu jeito. Agora, como é que é o seu jeito? Eu tenho observado o seu jeito. E eu adoro essa maneira, o seu jeito de... Pronto, você já está falando do jeito. Então, uma coisa é faça do seu jeito, mas mostrar também que você reconhece o jeito dela. Que jeito é esse que você está falando? Você está ali... É bom ser conivente do processo criativo dela. Que bom, adorei tudo aí que foi dito. Eu vou ler tudo, o chat todo. Obrigado a todos vocês, todas e todos. Vê se vocês conseguem vir na próxima palestra. Quem conseguir vir, vai ser muito bom. Tá? Beijo, pessoal. Já ficamos íntimos, a gente pode mandar beijo, né?